o maior porto receptor de escravos do mundo. Aí vamos às alternativas. Ao ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o sítio arqueológico mencionado inscreve-se com: letra A, guardião da memória de povos oprimidos. Letra B, reduto da tradição de imigrantes estrangeiros. Letra C, região de celebrações de rituais cristianizados. Letra D, depósito de fragmentos de artefatos arquitetônicos. Letra E, local de desembarque de nobres lusitanos. Pessoal, duas coisas que são bastante importantes quando a gente vai resolver qualquer questão de Enem, que a gente tem que prestar muita atenção. A primeira delas, que governa a questão... que governa a questão aqui no Enem, é sempre bom lembrar, é o sentido do texto articulado com conteúdo. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. O texto, ele tem um sentido, certo? Ele está dizendo aqui, ele tem um sentido que é importante a gente atentar, certo? Mas esse sentido, ele tem de estar conectado com... Ele normalmente está conectado com o conteúdo, tá? Então, não adianta dizer... Então, normalmente, quando a gente fala de Enem, a gente tem uma alternativa correta, 4 alternativas que são falsas. Algumas muito falsas e outras que podem até estar certas do ponto de vista do conteúdo, mas que não estão certas do ponto de vista da interpretação do texto, que é o que governa a questão, tá? Então, diante disso, pessoal, eu queria que vocês me dissessem qual das alternativas pareceu mais interessante para vocês nessa questão aqui. Se vocês quiserem, eu posso voltar ao texto e depois voltar às alternativas, tá? É a mesmo, tá? Vocês acertaram. Mas deixa eu só discutir uma coisa aqui com vocês. Vamos discutir um pouco, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é patrimônio, como é que funciona a questão do patrimônio, para a gente aproveitar a questão para ir relembrando também os conteúdos, tá? Vamos lá. A resolução da questão, para a gente entender, a gente precisa entender primeiro que o patrimônio cultural ele está vinculado com a identidade de uma comunidade ou de um grupo social. Ou seja, por que algo é transformado em patrimônio? Porque ele faz parte da identidade daquela comunidade. E ele pode ter várias formas. Ele pode ter uma forma material, como é o caso do Cais do Valongo, ele é um patrimônio arqueológico, mas também pode ter uma forma imaterial, por exemplo. Ele pode dizer respeito a uma festa, uma celebração que seja importante para a comunidade, por exemplo. E a gente vai ter o caso de patrimônios que são ligados a traumas sociais e a contextos que são traumáticos, não tem outra palavra para falar. Muitas vezes, associação com sofrimento, exceção, encarceramento, a morte, que a gente chama muitas vezes de patrimônios difíceis. Por exemplo, os patrimônios da ditadura militar, a gente vai ter também aí os patrimônios da escravidão, passam por um apagamento, certo? Porque existem no Brasil as chamadas no Brasil e no mundo, as chamadas políticas de esquecimento, ou seja, muitas vezes uma sociedade varre para baixo do tapete aquilo que ela não quer encarar. Por exemplo, até hoje o Brasil tem várias políticas de esquecimento no que diz respeito à escravidão, assim como tem várias políticas de esquecimento no que diz respeito à ditadura militar e outras políticas de esquecimento, por exemplo, em relação à dizimação dos povos indígenas, tá? Mas quando a gente fala de patrimônio, então, a gente está falando de algo que tem a ver com a identidade e com a trajetória de um grupo social. Então, o que vocês marcaram está correto, certo? Guardião da memória de povos oprimidos. Mas vamos dar uma olhada no porquê que não pode ser os outros. Vamos lá. Reduto da tradição de imigrantes estrangeiros. Do ponto de vista do conteúdo em si, do porquê que uma coisa pode ser transformada em patrimônio ou não,
Isso aqui até talvez fizesse algum sentido, mas do ponto de vista do texto, não. Não é por isso que o Cais do Valongo está sendo transformado em patrimônio. Está dando para entender? Letra C. Região de celebrações de rituais cristianizados. Do ponto de vista puro e simples do conteúdo, talvez também pudesse ser. Mas do ponto de vista da interpretação do texto da questão, não. Por quê? Porque o Cais do Valongo não está sendo transformado em patrimônio por causa disso aqui. Certo? Então percebam como o texto da questão ele vai ditar o que está certo e o que está errado. Tá? Na questão. Aí vem propósito de fragmentos de artefatos arquitetônicos. Só pelo texto, talvez até a gente pudesse falar alguma coisa, porque é patrimônio arqueológico, etc e tal. Mas aí falta o contexto, aí falta o conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, se a gente for prestar atenção, por que é uma coisa transformada em patrimônio? Não é só porque tem fragmentos de artefatos arquitetônicos, mas porque aquilo possui relevância simbólica para um determinado grupo social. Porque aquilo faz parte da identidade de um grupo social. Tá? Letra E, local de desembarque de nobres lusitanos. Aqui você está completamente perdido no pagode. Não tem a menor possibilidade. Então, vocês acertaram. É a letra A. Mas tá dando para entender como é que funciona a questão do Enem? Ela nem é só conteúdo e ela nem é só texto. Ela é uma coisa associada com a outra. Tá? Pessoal, até aqui tá dando para entender? Alguma dúvida? Dá para a gente seguir? Então, beleza. Aqui, acho que a gente abordou isso aqui em aula, né? O caso da Casa da Morte, em Petrópolis, que só recentemente foi transformada em patrimônio brasileiro. É um patrimônio difícil, porque durante muito tempo ela foi ocultada, né? Ela foi transformada para parecer uma casinha comum e encobrindo, assim, os crimes da ditadura nesse lugar, da ditadura militar. Ok? Pessoal, podemos ir para a questão 2? Vamos lá? Então, simbora, minha gente. Questão 2. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultura, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual. Mas não se tratava mais de fazer, simplesmente, a história dos grandes nomes, em formato hagiográfico. Quase uma vida de santo. Sem problemas, nem máculas, mas de examinar como os atores, ou ator, célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Vamos às alternativas. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como possibilidade de, letra A, adesão ao método positivista. Letra B, expressão do papel das elites. Letra C, resgate das narrativas heróicas. Letra D, acesso ao cotidiano das comunidades. Letra E, interpretação das manifestações do divino. Então, pessoal, se vocês quiserem, eu posso voltar para o texto para vocês lerem de novo. Vocês querem? Vou botar aqui no texto de novo, deixar um tempinho para vocês lerem, e aí a gente vai para as alternativas, tá bom? Podemos ir para as alternativas? Então vamos lá. Na questão 2, tendo em conta essas alternativas, o que vocês marcariam?
Estão aí? Peraí, B, fiquei entre a C. Ó, esse aqui a gente está precisando revisar. É aquela palavra que marcou no texto, eu marquei sem querer, eu acho. Ah, hagiográfico. Isso aqui foi. Ele já explica aqui, ó. Vamos fazer uma análise detida desse texto? Estou vendo que vocês estão com dúvida, tá? Mas antes da gente voltar para esse texto, vamos olhar o contexto, vamos olhar o conteúdo, tá? Pessoal, no século XIX, 200 anos atrás, a gente viu lá em História 1 que a forma como se pensava a história era muito diferente da forma como a gente pensa hoje. A gente tinha uma história que era chamada história positivista, diferente da história da forma como a gente trabalha nos dias de hoje, tá? Então, como é que funcionava essa história dita positivista? Primeiro que ela era uma história oficial. Ela era uma história do Estado e dos agentes do Estado. Certo? Segundo, vamos lembrar que antigamente fonte histórica era só o documento que era considerado oficial do Estado. Hoje essa noção se ampliou, assim como a própria noção de história. Certo? Hoje, a gente trabalha com diferentes quadros teóricos e metodologias na interpretação do passado, ou seja, a gente tem uma análise baseada em diferentes metodologias, com aporte teórico, com análise de evidências, certo? E a gente já trabalhou algumas vezes que a escrita da história ela tem muito a ver com as relações de poder. Porque quais povos foram deixados de lado numa determinada narrativa da história, numa determinada forma de você contar a história, por exemplo? Tá dando para entender? Então, tudo isso nós vimos lá no início de História 1, tá? E aí, onde é que isso entra aqui? Aí vamos analisar o texto. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e da cultura, oferecendo aos diferentes autores históricos uma importância diferenciada, distinta e individual. O que ele está falando? Da reabilitação da biografia histórica, ou seja, a biografia histórica está entrando na moda de novo. Só que o que está sendo dito aqui? Mas não se tratava mais de fazer, simplesmente, a história dos grandes nomes, em formato hagiográfico. Aí perguntaram, professor, mas o que é formato hagiográfico? Aí a importância da gente analisar o texto com atenção, porque ele diz aqui na frente, ó, quase uma vida de santo. Ou seja, ele já tá explicando o que é hagiográfico. Ou seja, a ideia não era mais fazer uma história dos grandes nomes, como era feita lá no século XIX. Certo? Sem problemas nem máculas, mas de examinar como os atores, ou ator, célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Ou seja, o que aquela criatura que a gente está biografando, que a gente está analisando, ela revela sobre aquele contexto. Tá dando para entender? Aí a gente volta aqui para as alternativas. Vamos lá. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como possibilidade de. Ele está dizendo que é porque que isso é feito para aderir ao método positivista? Não. Certo? O texto está dizendo que isso é feito para resgatar a expressão do papel das elites? Também não. Não é isso que o texto está dizendo. Letra C, resgate das narrativas heróicas. Mas ele está dizendo aqui na segunda parte, não se trata mais de fazer a história dos grandes nomes, de fazer quase uma vida de santo. Ou seja, a ideia não é contar a história dos heróis, mas fazer outra coisa, que não é o que está nessa alternativa aqui. Aí vamos lá. Acesso ao cotidiano das comunidades, ou seja, ver como é que aqueles indivíduos eles participavam ali no cotidiano, eles permitem a gente ver aquele contexto ali no cotidiano. É uma possibilidade. Aí vamos lá. Interpretação das manifestações no divino. Isso aqui não tem nada a ver com o que o texto está colocando. Tá? Então a gente fica com a alternativa D. Tá? Ou seja, por que está se reabilitando a biografia como metodologia na história? Para examinar como um determinado personagem ele é reflexo de uma época, ele é testemunha de uma época. O que analisando a trajetória de vida daquela figura, eu consigo entender sobre o meio em que ele viveu. Tá dando para entender? Deu para relembrar, pessoal?
Alguma dúvida aqui? Podemos prosseguir, minha gente? Beleza. Vamos para 3, então? Então, vamos... Então, bora que o tempo é curto, tá? Vamos para a 3. Na Mesopotâmia, aí tá aqui o texto, certo? Eu vou deixar vocês lerem. Vou deixar o texto para vocês lerem, certo? Depois a gente vai para as alternativas, tá bom? Quando eu puder mover para as alternativas, vocês digam, tá? Diógenes, uma pergunta. Você está conseguindo gravar? Estou, Felipe, estou conseguindo sim, desde o Show de início. bola. Show de bola. Podemos avançar, então? Beleza. Vamos lá. Aí vem. Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no ou na. Vamos para o enunciado, tá? É sempre importante a gente prestar atenção no comando da questão, no que a questão pede da gente. O que ela está pedindo? Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia, ou seja, a organização do Estado egípcio, certo? Aí vem, no contexto mencionado está indicado no ou na. Letra A, atrofiamento da casta militar. Letra B, instituição de assembleias locais. Letra C, eleição dos conselhos provinciais. Letra D, fortalecimento do aparato burocrático. E letra E, esgotamento do fundamento teocrático. O que vocês marcariam aqui? Hum. E os demais? O que vocês estão pensando? Tem como voltar ao texto, sim. Uma droga porque não dá para ficar com o texto e as alternativas em bom tamanho no mesmo slide, né? Mas tudo bem. Vamos lá.
Vou voltar aqui para as alternativas, tá? Alguns estão pensando em D, outros estão pensando em E, certo? Pelo que eu pude ver aqui. Vou fazer uma breve correção e revisão com vocês, tá? C. Vamos lá. Deixa eu revisar aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar de uma coisa. Que tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, eles estão inseridos nessa região que a gente chama de crescente fértil. E que a Mesopotâmia e o Egito vão abrigar algumas das primeiras cidades da humanidade. Por quê? Por conta do clima desértico dessas regiões e da necessidade das pessoas se ficarem próximas aos rios para poderem sobreviver. Na medida em que isso acontece, a gente vai tendo a construção de obras de irrigação que vão ser necessárias à sobrevivência desses povos nessa região. É o que diz, pelo menos, a tese das chamadas civilizações hidráulicas, tá? E no caso do Egito, a gente vai ter aqui o rio Nilo, e no caso da Mesopotâmia, a gente vai ter o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E o que vai acontecer? A gente vai ter, no Egito e na Mesopotâmia, um grau mais alto de dependência entre o indivíduo e o grupo, justamente por conta dessas questões geográficas que a gente está falando aqui. Ou seja, para você conseguir sobreviver nessa região, você precisa estar em grupo e você precisa estar próximo do rio, tá? Você precisa de obras, inclusive, para conseguir aproveitar a água do rio para plantação. Então, para conseguir construir essas obras, para conseguir manter aquela sociedade organizada, a gente vai ter, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, uma imposição do Estado como forma de solidariedade social. Como assim? Tanto no Egito como na Mesopotâmia, a gente vai ter um Estado forte que vai ditar, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula. Meus amores, digam uma coisa. Quem é que diz o que vocês podem e o que vocês não podem fazer? Do que pode e do que não pode? Olha aí, Arnaldo já deu a letra. Meus pais. Ana Júlia diz, maninha. Pois é, né? Mas um dia vocês vão ser independentes, certo? Vocês vão viver às custas do seu próprio nariz. E, quer dizer, às custas do seu próprio nariz, não. Você vai viver de forma independente dos pais de vocês. E quando isso acontecer, quem é que vai dizer o que vocês podem e o que vocês não podem fazer? Justamente o Estado e as suas leis. Então, nesse caso, o Estado ele vai surgir para quê? Ele vai surgir para organizar e coordenar a vida social nesses lugares, inclusive as relações de trabalho, tá? Então, quando vocês forem independentes, é o Estado quem vai dizer o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. E vocês vão ter que seguir essas regras, porque senão vocês são presos, vocês sofrem problemas com a justiça, enfim. E o fato é, o Estado ele faz isso para organizar a vida social, certo? E ele vai surgir aqui, nesse contexto, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, certo? Isso vai ser feito, inclusive, para organizar o trabalho e o uso de obras hidráulicas como essa daqui, que a gente está vendo, né? Uma miniatura, que são canais de irrigação que eram feitos para tirar a água do rio e levar para as plantações, tá? Então, essa parte... Então, o que é um Estado? O conceito de Estado é muito importante em história, diz aqui o Cláudio Vicentino. Significa autoridade própria que organiza uma sociedade, que define regras para a convivência das pessoas submetidas a essa autoridade e que faz com que essas regras sejam cumpridas, mais ou menos na linha daquilo que a gente estava conversando, certo? É o Estado quem vai determinar as leis do que vocês podem, do que vocês não podem fazer e que vai se assegurar que vocês vão cumprir essas leis, tá? Para organizar a vida social. E no Egito e na Mesopotâmia, a gente vai ter organizações do Estado. Por exemplo, a gente vai ter com algumas diferenças, mas a gente vai ter uma liderança política e religiosa nos dois. Tanto é que esses estados eles são chamados de teocráticos.
certo? A gente vai ter nobres e sacerdotes, a gente vai ter os escribas, a gente vai ter os comerciantes, os artesãos, eles seguem uma estruturação quase similar, certo? Se a gente olhar com atenção. Mas qual é o grande ponto aqui nessa questão? Vamos lá. Vamos analisar o texto. Aí vem a importância da gente não perder o texto de vista. Vamos lá. Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estados, e no interior delas entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentraram-se quase somente na corte real e secundariamente nos centros regionais de poder. Ele está indicando uma semelhança ou uma diferença? Digam para mim. Ele está falando de uma semelhança ou de uma diferença entre Egito e Mesopotâmia? Ele está falando de uma diferença. Que diferença é essa? A concentração da produção. Muito bem, Arnaldo. Por quê? Enquanto na Mesopotâmia a gente vai ter... o que ele está dizendo aqui? Que enquanto na Mesopotâmia os frutos da civilização, a produção, ela foi dividida entre as várias cidades-estado, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, por aí vai. No Egito, ela vai ficar mais concentrada no Palácio Real, ou seja, na corte, ali no local onde o rei está. Tá dando para entender? Aí vamos para o restante do texto. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Ele está indicando, de novo, uma semelhança ou uma diferença entre Egito e Mesopotâmia? Diferença. Que diferença é essa? De que a diferença é de que enquanto na Mesopotâmia o comércio ele gerou muita acumulação para o setor privado, no Egito você teve uma concentração maior para o Estado. Exatamente, Arnaldo. Então, vamos agora para as alternativas. Aí vem um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia. Ele quer saber de onde? Ele quer saber de qual? Do Egito. Organização do Estado no Egito. Então, vamos lá. No contexto mencionado, está indicado no ou na atrofiamento da casta militar. Tem a ver com o texto? Tem a ver com contexto? Não tem. Então, a gente já descarta. Instituição de assembleias locais. Tem a ver com o texto? É isso que o texto está apontando para a gente? Não é. Nem. Aí vamos lá. Eleição dos conselhos provinciais. É isso que o texto está apontando para a gente? É isso que o contexto está apontando para a gente? Não. Aí vamos lá. Esgotamento do fundamento teocrático. Aí vem a importância da gente saber o conteúdo. Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia são sociedades onde o poder é exercido de forma teocrática. Ou seja, não se separa o poder político do poder religioso. Essa alternativa, do ponto de vista do conteúdo, ela é falsa. E o texto também não menciona isso. Então, sobra para a gente o quê? Aquilo que a gente estava falando. O fortalecimento do aparato burocrático. O fortalecimento, no caso do Egito, do Estado. Tá dando para entender? Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Então, percebam, gente, isso é muito importante, como o Enem ele trabalha não só
com o texto, mas, aliás, não só com o contexto, com o conteúdo, mas também com o texto. Prestem muita atenção no que o texto está dizendo. Porque, para você se dar bem nas questões do Enem, o fundamental é você conseguir entender o que o texto está dizendo e relacionar com o contexto, com o conteúdo que o texto está apontando. Beleza, gente? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. Questão 4. Vamos lá. Vou deixar um tempinho para vocês lerem. E então vocês fiquem... e aí depois a gente vai para as alternativas. Quando for para ir para as alternativas, vocês deem um joinha, pode ser? Podemos? Então vamos lá. Então, bora. Nesse contexto de organização da vida social, quando fala de organização da vida social, é importante lembrar de Estado, como nós vimos nas questões anteriores, tá? As leis contidas no código citado tinham o sentido de: letra A, assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Letra B, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Letra C, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Letra D, promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Letra E, conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. O que vocês diriam aqui? E os demais estão pensando o quê? Botem no chat aí, gente. Não tenho medo, não. Estamos aqui para isso. Minha gente, parabéns. Vocês estão acertando. Mas vamos entender o porquê. Certo? Bora lá. Se a gente for ver Vamos lá. Vamos dar uma olhada no texto da questão. Sexto rei sumério, nascido em Babel, Hammurabi, aí foi fundador do primeiro Império Babilônico, unificando amplamente o Império Mesopotâmico. Vamos lembrar que Mesopotâmia a gente vai ter várias unificações, certo? Aí vem. O nome de Hammurabi permanece indissocialmente ligado ao código jurídico tido como mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes, estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Aí vamos lá. Essa não é a minha questão favorita, tá? Mas qual é o lance? Qual era a ideia do Código de Hammurabi? Vamos resolver essa questão aqui. Primeiro, vamos lembrar que essa questão de imposição das leis, ela tem a ver com a organização do Estado, certo? E as primeiras leis elas vão ser formadas à medida em que o Estado vai crescendo.
Por quê? Porque o Estado vai precisar organizar a vida social. Ele vai precisar dizer o que as pessoas podem e o que as pessoas não podem fazer. Certo? Isso nos primórdios. E o Código de Hammurabi ele vai vir nesse contexto. Lembrando que as punições do Código de Hammurabi, elas não eram necessariamente justas. Elas não eram igualitárias. Elas variavam, por exemplo, conforme o gênero e a camada social. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram lá em História 1, mas que a gente via, por exemplo, se fulano usar o canal de irrigação de forma inapropriada e inundar a plantação do seu vizinho, ele vai ter que pagar tanto. Por quê? Qual era a ideia? Fulano não pode fazer isso. Se ele fizer, ele vai ser punido. Tá dando para entender? Então, a ideia não era assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Pessoal do 4º ano, isso aqui é coisa da Revolução Francesa. E do iluminismo, tá? Que é aquela ideia dos direitos naturais. Isso não entra aqui, tá? Mas vamos lá. Letra C, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Não tem nada a ver com o conteúdo, por exemplo. Letra D, promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Nada a ver com o contexto que a gente está analisando, que é o contexto do surgimento do Estado, que é o contexto de você organizar a vida social por meio das leis, que dizem que as pessoas podem e que elas não podem fazer. Mas vamos lá. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Também não tem nada a ver com o contexto que nós estamos analisando. Então, minha gente, ficamos, como vocês bem colocaram, na alternativa B, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Por quê? Porque o Estado, com E maiúsculo, que está surgindo nesse momento, ele vai organizar a vida social, dentre outros meios, pelas leis. E para isso ele precisa dizer o que os membros do Estado podem e o que eles não podem fazer. Pessoal, há alguma dúvida aqui? Deu para entender o contexto dessa questão? A gente prossegue, então? Beleza. Vamos fazer... Pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho só para eu pegar uma água aqui na cozinha, porque a minha garganta está pegando fogo. Enquanto o Eu Filipinho vai volto pegando água, se rapidamente. vocês quiserem responder a lista de frequência que está aqui no chat. Pronto. Demora 2 minutos, eu chego já. E depois já dá para ir lendo o texto aí da questão 5, né? Pronto, pessoal, voltei. Aqui já está o texto e o enunciado, tá? Vamos lá? O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Aí vem, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Vamos lá. Letra A. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
Letra B, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Letra C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Letra D, reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. E letra E, congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Pessoal, qual das alternativas vocês acham que é a mais coerente com o que está sendo pedido no enunciado? Ó, estão lembrando de História 1. Que bom. Não é uma questão difícil, mas parabéns, vocês acertaram. Mas ela é interessante para a gente relembrar um pouco como funcionava o sistema da democracia grega, certo? Então, primeiro vamos para o texto, que é sempre importante da gente fazer. Mesmo que uma questão como essa, por exemplo, ela não seja tão focada no texto, mas o texto ele vai dar sempre substrato, ele vai sempre dar uma base para a gente responder as questões, certo? Aí vamos lá. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Ou seja, na polis, a palavra ela tem um papel essencial. Por quê? Porque a palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Ou seja, no sistema da polis, a palavra, por aqui a gente entenda o debate, a discussão, ela é fundamental. Ela é a regra do jogo intelectual e do jogo político. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se a gente fala da polis grega, a gente não pode deixar de falar de debate e de discussão. Basicamente é isso, certo? Aí ele está perguntando aqui a função da ágora. Se a gente fizer uma boa leitura do texto, a gente já tem meio que um encaminhamento. Mas vamos lá. Vamos conectar isso que a gente pegou aqui no texto com o conteúdo. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala da polis, é importante a gente sempre lembrar que, que aqui a polis ela é entendida sobretudo como o conjunto das pessoas, certo? O conjunto dos cidadãos. Então, quando a gente fala de política, a política ela não é nada mais, nada menos do que os assuntos que são discutidos na polis. Certo? Ou seja, são os assuntos que dizem respeito à comunidade. Aquela comunidade. Certo? E é importante lembrar que para os gregos isso era tão sério que a polis ela vinha na frente do nome da pessoa. Por exemplo, Platão de Atenas. Ele era de Atenas antes de ser Platão. Vamos lembrar disso. Tá? E quando a gente fala da polis ateniense, a gente fala... Normalmente ela era dividida em duas partes. A ágora, que era a praça pública, que era o espaço onde você tinha as discussões políticas e também o comércio. E a acrópole, que era onde ficavam os templos e também algumas construções militares. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a Acrópole Ateniense, que é essa parte mais alta da cidade. Só lembrar de acrobacia, que é aquela coisa que a pessoa faz lá no alto. Tá? Então, vamos lembrar, isso aqui é a Acrópole, é a parte alta da cidade. A gente vai ter o templo aqui de Atena, o altar para Atena, a estátua de Atena, porque era uma parte sagrada da cidade. Ela tinha essa função. Já a ágora grega, ela tinha um outro papel, que era o quê? Ela era o espaço do debate da democracia ateniense, certo? A gente vai ter aqui, por exemplo, o teatro, a gente vai ter em algum lugar aqui a chamada bulé, que era como se fosse um conselho onde você tinha a discussão, conselho onde você discutia as medidas da democracia ateniense, mas também vai ter as chamadas estoas, né? Middle Stoa, não sei o que lá, Stoa, que eram os locais onde você tinha discussões filosóficas,
Os estoicos, por exemplo, na filosofia, eles eram aqueles que discutiam nessas estoas, certo? Eles discutiam nessas partes da cidade. Então, por que eu estou falando disso? Porque a Ágora ela era o espaço do debate público por excelência. Tanto do debate político, quanto do debate filosófico, quanto do debate artístico. Certo? Aí vamos lá. Então vamos às alternativas. Letra A. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Reis na democracia ateniense é meio difícil, né? A gente já descarta essa aqui. Aí vamos lá. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Não era bem isso o papel da Ágora. Vamos lembrar. As decisões do Estado eram tomadas pelos homens livres, porque a participação na democracia grega era direta. Você votava diretamente na medida. Então não precisava alguém chegar e expor a medida para você. Você sabia o que estava sendo votado e você sabia porque você, inclusive porque você estava votando. Certo? Aí vamos lá. Letra C. Essa que vocês marcaram, vocês acertaram. Parabéns. Mas a gente volta para ela já já. Letra D. Reunir os exércitos para decidirem em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Nada a ver com a função da Ágora. Isso é uma dinâmica que... Essa dinâmica, ela não existe na democracia ateniense, certo? A gente está falando da democracia grega, em especial ateniense, certo? E letra E. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Mas a democracia grega não era direta, então essa alternativa está errada também. Então a gente fica com a alternativa C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar, para discutir, para debater sobre as questões da cidade, da comunidade. Pessoal, nessa questão, há alguma dúvida? Beleza, meu povo? Dá para a gente ir para uma última, então? Show de bola. Então, vamos à última, tá? Ainda uma questão sobre Grécia, tá? Sobre democracia grega, que é um tópico muito cobrado no Enem, tá? Normalmente, quando cai alguma coisa sobre Grécia, é muito voltado para a democracia grega, mas não se prendam só a isso. O Enem ele sempre pode surpreender, tá? Vamos lá. Eu vou deixar aqui o texto, que é um texto pequeno, e aí vou deixar o enunciado para vocês lerem. Quando vocês disserem que eu posso avançar, vocês me avisem, tá? Quando eu puder passar, vocês avisem. Esperando aqui por vocês. Pode passar? Vamos lá? Então, bora. As alternativas são essas. O que vocês têm para me dizer? Olha aí, muito bem, vocês estão acertando de novo. Mas vamos entender o que está rolando aqui? Então, bora.
Vamos para o texto primeiro. Sempre o texto primeiro. Texto, vejam o sentido do texto, depois vocês vão para o enunciado para saber o que tá pedindo, a questão está pedindo de vocês, tá? Mas o sentido da questão ele é determinado pelo texto e pelo enunciado. Então vamos. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria a cidade. Ou seja, o texto está falando aqui, olha, os atenienses eles não eram muito abertos ao debate quando o assunto era construção, quando era arte, mas quando se tratava de política, todo mundo tinha que falar. Por quê? Porque era assim que funcionava a democracia ateniense. Era assim que funcionava a Polis de Atenas. Certo? Ou seja, aqui a gente tem, quando se tratava de uma deliberação, de uma decisão política em Atenas, ela exigia a fala, o debate. Certo? Então o texto ele já está dando uma deixa para vocês. Muito importante. Aí vem, de acordo com o texto, é disso que ele está falando aqui, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental a... Então vamos ver. Então, pelo que o texto está dizendo, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica, qual era a característica fundamental? Ele já está dizendo aqui, ó, que era a questão do debate, da fala, da participação de todos os cidadãos, os que eram considerados cidadãos, no debate público, no debate político, certo? Aí vamos lá. Dedicação altruísta em ações coletivas. Não é bem disso que o texto está falando, né? Ativismo humanista em debates públicos. Também não é bem disso que o texto está falando. Discurso formalista em espaços acadêmicos. Piorou. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Quem é que está falando em parlamento aqui, criatura? Não tem sistema parlamentar aqui. Não é um sistema... Porque não é um sistema representativo. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é a democracia ateniense. A democracia ateniense ela era uma democracia participativa, ou seja, ela pressupunha uma participação direta do cidadão naquilo que estava sendo discutido. Só que esse modelo aqui, ele só funciona num modelo em que uma minoria é cidadão. Por quê? Porque senão é muita gente para votar numa coisa só. Então, em vez de você... Aqui você não vota no representante. Aqui o cidadão ele votava diretamente na medida. Mas poucos eram cidadãos. É só por isso que esse modelo conseguia existir. Certo? E os cidadãos, ao contrário do que muitas vezes os alunos pensam, especialmente quando começam na Grécia, eles poderiam ser de várias camadas sociais, desde que eles fossem atenienses e livres. Estou escrevendo com o mouse, mas estou tentando, tá? E também homens, tá? E é importante lembrar que no contexto ateniense, cidadania era algo oposto à escravidão. A democracia ateniense ela só existia porque tinha quase a metade da população de Atenas era de escravizados que sustentavam a cidade a polis com o seu trabalho, tá? Como a gente pode ver nesse gráficozinho aqui, que a gente normalmente trabalha em aula até. Então, os escravos eles eram mais ou menos a metade da cidade de Atenas, tá? Então, cidadão na democracia ateniense tem uma participação direta, mas ele é uma minoria. Tá dando para entender? Aí vamos lá. Então, a alternativa correta é a letra B. Participação direta em fóruns decisórios. Ou seja,
os atenienses, os cidadãos atenienses, participavam diretamente da discussão. Mas isso só acontecia porque eles eram minoria. E porque tinha uma massa de escravizados sustentando materialmente esses cidadãos. Pessoal, tá dando para entender? Alguma dúvida aqui? Maria Eugênia, boa pergunta. Não, Atenas era uma democracia, mas no modelo antigo. Uma oligarquia seria algo como Esparta, em que só quem participava da política era uma pequena minoria de cidadãos que eram soldados, tá? Era feito para ser para poucos. Nem todo mundo opinava em Esparta. Porque a ideia era meio que uma hierarquia militar, entendeu? Por nada, Maria Eugênia. Atenas era uma democracia antiga, que não é a nossa democracia. Mas é onde surgiu a ideia de democracia no mundo ocidental. Pessoal, alguma dúvida mais? Eu acho que por hoje tá bom. Vocês já tiveram muita aula. Acho que 9 horas está um tempo razoável. Queria agradecer ao Diógenes pela oportunidade, certo? Vamos ver se, especialmente depois do recesso, a gente tem uma segunda aula para falar sobre Roma e para a gente rever também a Idade Média, tá? E alguns temas também já entrando aqui no primeiro. Maravilha. Eu gostaria de agradecer a Felipe, a todos que participaram. É muito bacana ter vocês aqui, né? É uma aula excelente como esta, né? Com certeza vai ajudar vocês no Enem a tirar uma nota bacana. E vamos nos encontrando aí nos próximos aulões, tanto de Felipe quanto os outros que a gente está preparando, certo? O vídeo foi gravado, a gente vai disponibilizar novamente depois, para que vocês possam revê-lo, tá bom? Fico no aguardo. Jorge, só uma coisa. Eu acho que o Hélio Tobias tinha levantado a mão. Sim, pode falar, Hélio. Hélio,